E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vai ser uma aula um pouquinho, né, diferente do convencional aqui. Geralmente eu coloco a minha mesa no computador, aquela mesa digitalizadora, eu escrevo, né? Mas hoje eu queria fazer uma aula que fosse mais direta. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os pronomes retos, tá? Não só os retos, como também os oblíquos, né? Na verdade, eu queria falar especificamente sobre a conjugação verbal no português brasileiro, tá? E isso daqui é para vocês terem uma noção de como ocorrem as coisas na língua, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque, olha só, alguns estudiosos, né, alguns alunos, tendem a se acostumar a analisar a gramática sempre com base no padrão, né, na gramática normativa. E quando a gente vê lá na gramática normativa, a parte de conjugação verbal, vai aparecer lá o eu, o tu, o ele, ela, às vezes o você, mas não porque eles entendem que o você é um pronome de tratamento, mas é indiferente. Nós, vós, eles, elas, vocês, talvez. E aí, por exemplo, você pega, por exemplo, vai pro cantar no presente do indicativo. Aí fica eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. E a gente acha que isso é parâmetro de alguma coisa. O que acontece? A gente pode analisar a morfia desses casos. Inclusive, a gente costuma usar muito essa tabelinha aí para analisar, para fazer análise mórfica, né? Aí a gente identifica as DNPs e tal. Só que existe um problema. É que no português brasileiro, essa conjugação, se ela não é impossível, ela é irrecorrente. Ninguém conjuga verbo assim no português brasileiro. Por exemplo, no português brasileiro ninguém usa o vós. Na verdade, nem mesmo os lusitanos usam vós. O vós hoje ele é bem restrito a um uso literário, tá? Eles usam tu, e em algumas regiões do Brasil também. Ainda se emprega o tu. Mas, na maioria dos casos, o tu é empregado pelos brasileiros fora do que a norma prega. A gente fala, tu fez o quê? E não, tu fizeste o quê, né? Então, o tu pra gente é tipo um ele. Tu e ele, mesma coisa. Né? Tu fez o quê? Ele fez o quê? Você fez o quê? Dá na mesma. Esse fenômeno especificamente, ele representa muito mais do que simplesmente uma mudança de conjugação e tal. Isso representa uma mudança de contraste. Presta atenção. Na conjugação padrão, que em algum momento da língua realmente existiu, a gente tem número e pessoa. Quais são os números? 2. Singular e plural. Quais são as pessoas do discurso? 3. Primeira, segunda e terceira. Primeira é quem fala, segunda é com quem se fala, e a terceira é de quem se fala. Tá bom? Opa, acho que a Siri quer participar do vídeo também. E aí, olha só. Todas essas formas, elas se opõem entre si. Então a gente tem a primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular, primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Todas essas formas se opõem. Então, canto, canta, cantas, canta, cantamos, cantais, cantam. Todas essas formas são diferentes entre si, certo? Mas quando a gente fala no português brasileiro, essas formas não são diferentes entre si. Não todas. Por exemplo, a gente ainda fala no português brasileiro canto. Eu canto. Ok, normal, não mudou. Nós cantamos. Normal, não mudou. Agora, a gente não fala tu cantas. A gente fala você canta. Ou tu canta. Então, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular são pronunciadas do mesmo jeito. Você, tanto para falar para a pessoa com quem você está falando, quanto para falar de outra pessoa, você usa a mesma forma. Tu fez, ou ele fez, tu fez, ou você fez, e ele fez, ela fez. Então, tanto na segunda pessoa do singular quanto na terceira pessoa do singular, a gente usa a mesma forma. Pera aí. Aí, a gente tem a segunda pessoa do plural.
No português brasileiro, a gente usa vocês. Vocês, tá? A gente não usa o vós. Acho que é bem óbvio, né? Ninguém usa o vós. E a gente usa a mesma forma pro eles. Então, a mesma coisa acontece no plural, tá? A segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural, pra gente, usam a mesma forma. Compartilham a mesma forma. Ou seja, para eu falar com um grupo de pessoas ou para eu falar de um grupo de pessoas, eu vou usar o mesmo verbo. Vocês fizeram e eles fizeram. Certo? Tá, Roberto, mas e daí? E daí que antigamente, no português clássico, digamos assim, existia uma oposição entre números e pessoas. A primeira pessoa do singular se opunha à segunda do singular, que se opunha à terceira do singular. E assim sucessivamente. Ou seja, todas as formas eram distintas entre si. Certo? Só que, no português brasileiro, atualmente, a segunda do singular e a terceira do singular são iguais. E a segunda do plural e a terceira do plural também são iguais. O que isso mostra? Que não existe mais oposição entre a segunda e a terceira pessoa. O que existe hoje? Hoje, na conjugação verbal do português, e eu tô falando de interpretação mental, eu tô falando de como a gente pensa, tá? A gente não pensa mais, raciocina mais, que existe a primeira do singular, a segunda do singular, a terceira do singular. Não. Agora existem só 4 agora. Antes tinha 6. Primeira do singular, segunda, terceira. Primeira do plural, segunda, terceira. Tá bom? Hoje só existem 4. Primeira pessoa do singular, não primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural e não primeira pessoa do plural. Tudo bem? Então agora não existe mais uma oposição entre a primeira, a segunda e a terceira. Existe uma oposição entre a primeira e a não primeira. Não primeira, obviamente, ou é segunda ou é terceira. Certo? Mas agora na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa interpretação mental da conjugação verbal, não existe uma distinção entre segunda e terceira. Essa distinção é puramente semântica. Tá? O que existe é só primeira, o que é primeira pessoa do singular, e o que não é primeira pessoa do singular. Não interessa se é a pessoa com quem eu estou falando, o grupo de pessoas com quem eu estou falando, ou se é alguém fora da conversa de quem eu estou falando. Entendido? Então, a gente está falando de traços, de parâmetros. Os traços de conjugação verbal no português mudaram. Não é simplesmente uma questão de neutralização e pronto, né? Ou seja, não é que a segunda e a terceira se neutralizaram. Não. A segunda e a terceira viraram uma coisa só na nossa cabeça. Tá? No plano da morfologia, elas são uma coisa só na nossa cabeça. Tá bom? Então, isso, de novo, tem a ver com traços. Tá? E isso mostra pra gente o quê? O que é importante de a gente tirar disso? Que a maneira como nós interpretamos a língua, às vezes é bem diferente da maneira como nós interpretamos a realidade, o mundo, né? Ou seja, se eu pergunto para uma pessoa leiga, sabe? Uma pessoa que não sabe nada de linguística, zero. Ela sabe que existe uma diferença muito óbvia entre falar com alguém e falar de alguém. Ela sabe que para falar com uma pessoa, você usa um pronome. Para falar de uma pessoa, você usa outro. Ela sabe disso. Uma pessoa, por mais leiga que ela seja, ela sabe que existe essa diferença. Só que isso é a interpretação dela sobre a realidade. A interpretação dela sobre a língua é diferente. Porque na cabeça dela, de alguém que fala português brasileiro, né? A segunda e a terceira pessoas não se distinguem. Tá bom? É daí que vem muitas das teorias do gerativismo, por exemplo, né? Língua, estrutura, sintaxe, né? Pensamento, né? Então, é uma das teorias que a gente chama de teorias modulares, né? São aquelas teorias em que as seções do cérebro estão divididas em módulos, né? Ou seja,
existe uma parte destinada apenas à linguagem, né? Existem algumas teorias linguísticas que vão entender que a gente aprende a língua do mesmo jeito que a gente aprende outras coisas. Andar de bicicleta, por exemplo. E existem outras teorias, como é o caso do gerativismo, que vão dizer o contrário, que a língua está em um lugar e o pensamento está em outro, né? Enfim, eu sou suspeito sempre, né? Porque eu sou gerativista, eu faço pesquisa em gerativismo tem muito tempo. Então eu sou bem suspeito para falar disso. Mas essa é mais uma das evidências do gerativismo, que a gente tem que levar em conta sempre, né? A gente, no mundo da língua, vê uma coisa. O mundo da língua, ele é baseado em oposições simples, lógicas, tá? Em oposições mínimas, em pares mínimos. É por isso que eu tô dizendo que a segunda e a terceira pessoas do discurso, na conjugação verbal, elas não são coisas diferentes. Porque se não existe oposição entre elas, é porque na nossa interpretação mental elas são a mesma coisa. O mundo da língua é restrito a oposições mínimas, muito pequenas, tá? E a nossa interpretação sobre a realidade é totalmente diferente, tá? Na nossa interpretação sobre a realidade, uma coisa pode assumir múltiplos valores. Inclusive, a valoração que eu dou para uma coisa pode ser diferente da maneira como outra pessoa dá valor para aquilo, né? Mas na língua não é assim. Beleza? Então, isso eu acho importante comentar essa questão dos traços, porque eu tenho estudado um pouco sobre isso ultimamente e eu não tenho visto essa questão dos traços. Os autores têm abordado pouco isso na questão da conjugação verbal, né? A questão dos traços. Os traços mudam. Traço é uma coisa que tende a mudar com menos frequência e em velocidade menor, mas no caso do português, houve uma mudança. Tá? Uma mudança bem óbvia. Antes existia uma oposição entre primeira, segunda e terceira. Hoje existe uma oposição entre primeira e não primeira. Tá? Já existem outros casos de mudança de traço na língua? Óbvio. Traços bem antigos. Por exemplo, se a gente for no latim, existia o quê? O gênero neutro. O gênero neutro era um traço. Antigamente existia a oposição entre masculino, feminino e neutro. À medida que a língua foi evoluindo, o neutro foi incorporado ao masculino. Na verdade, tem gente que fala que o neutro foi incorporado ao masculino, mas na verdade o neutro meio que se dividiu. A maioria das palavras foi para o masculino, mas houve palavras que caíram no feminino também, tá? E aí não existia mais a oposição entre masculino, feminino e neutro. Agora só existia a oposição entre masculino e feminino, que é o que a gente tem hoje. No português brasileiro, a única oposição que existe é entre masculino e feminino, né? Então, sim, mudanças de traço acontecem, mas elas são bem menos frequentes, né? Porque existe um plano mais superficial da gramática que é mais sujeito a mudanças, digamos, né? Entre aspas, assim, muitas aspas. Por exemplo, o campo dos sons, fonologia fonética, né? Nesse campo, pode haver mudanças com maior frequência, né? Esse é um campo que prevê muitas mudanças. Mas para você mudar o plano da morfologia, por exemplo, mudar um sistema de traços, você tem que ter tido muitas mudanças fonológicas para que a interpretação morfológica daquele elemento tenha sido alterada. Bom, de um jeito ou de outro acabou acontecendo com os verbos no português. Tá bom? Gente, vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar tão longo, tá? Tô gravando esse vídeo bem de noite para alimentar meu canal no YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.